Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Alessandro Ramos, arquiteto, e o que eu vou te falar hoje, você vai ficar impactado. Eu vou fazer você enxergar além do que se pode ver, através de uma análise de projeto. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que é que o seu cliente sai de uma apresentação de um projeto? Se ele estiver saindo assim, falando, nossa, que lindo, que bonito, eu tenho que te dizer, tá errado. Seu cliente ele precisa sair dessa reunião falando, uau, que lindo, que bacana o que você fez. Essa sua arquitetura, eu não imaginava que a arquitetura fosse tão importante na minha vida, tão significativa assim na minha vida, que ela pode influenciar a minha família, influenciar a minha forma de ver as coisas, influenciar a minha autoestima, também no comércio, que eu poderia vender mais através disso. Então, tem que ser muito mais do que simplesmente lindo e bonito. Se for lindo e bonito, significa que você está seguindo o efeito de manada, seguindo o que todo mundo está fazendo. E como que é que o título de hoje é Torne-se um arquiteto renomado. Me diz, como que é que você vai se tornar renomado se você está seguindo o que todo mundo está fazendo? Se você está nesse efeito de manada, fazendo o que o mercado está pedindo, você vai lá no Pinterest, olha a tendência e moda, nada contra tendência e moda. E também nada contra você ir lá no Pinterest, olhar referências e trazer novas formas imaginativas, coisas que você precisa para ter criatividade. Nada contra isso. Porém, se você estiver fazendo simplesmente isso, provavelmente você vai ser mais do mesmo e o mercado vai te ver como um arquiteto comum. E você precisa sair desse comum. Então, esse diferencial de ser exclusivo é que vai te tornar você um arquiteto renomado. E eu vou te apresentar através de um projeto. Primeiro, eu queria te mostrar um testemunho de como um cliente deve sair dessa apresentação. É uma cliente minha, ela se chama Arine e eu vou te mostrar agora. Meu nome é Arine Matoso, sou fisioterapeuta, trabalho em Dourados e em Itaporã. Bom, eu conheci o Alessandro através do meu marido, né? E também ele é muito conhecido na cidade, por ser da cidade, um arquiteto muito famoso. E então decidimos fazer o projeto com ele. Nós realizamos o projeto do Enadiar, né? O projeto do meu estúdio em Dourados. Eu fiquei encantada com o projeto Enadiarc. Ele superou as expectativas, né? Eu imaginei assim uma clínica, né? Um lugar assim que aconchegasse os pacientes, né? E foi muito além de aconchegar os pacientes, como é um projeto onde eu vou estar, né? Trabalhando, então ele quis dar um conforto, né? Ele pediu para mim escolher várias fotos. E nessas fotos, ele perguntou qual que eu me identificava, onde eu queria estar. Então eu selecionei as 5 fotos e dessas fotos ele criou o projeto. Isso assim, eu me senti assim realizada em ver a paisagem, ele selecionou as cores, né? Então, além de projeto, né, a realização de um sonho foi bem impactante. Por conta do paisagismo, daquele ambiente agradável que você quer estar ali. Então você não só olha um projeto, você vê todo um conceito de arquitetura, né? É um lugar que você quer estar, né? Você olha e fica admirado, assim, um projeto surreal, né? Então eu escolhi as paisagens e ele fez o projeto através das paisagens que eu vi. Quem vir atrás de mim, eu vou indicar com certeza, porque eu amei esse método do Alessandro Ramos. Achei exclusivo, né? Não é só copiar e colar. Então ele viu através dos métodos que eu trabalho, que eu atendo, o espaço que eu preciso para elaborar o projeto. Por que eu estou te mostrando esse testemunho? Porque essa cliente desse projeto que eu vou mostrar agora para vocês. Então,
primeiramente eu queria falar uma coisa que existe, que chama inconsciente coletivo. Quem criou isso foi esse Carl Gustav Jung, ele nasceu em 1875 e foi até 1961. Ele é um psiquiatra que se envolveu em psicologia, ele foi muito amigo de Freud. E esse inconsciente coletivo eu vou tentar explicar assim de uma maneira bem simples para você entender o que significa. Você está vendo esse quadradinho com a mulher, lado esquerdo superior? O que é para você? Me responde rápido. O que é essa mulher? Provavelmente você falou para mim que isso é um herói, uma heroína. Mas me diz uma coisa, como que você sabe que essa mulher é uma heroína se você não conhece ela? Porque eu peguei uma heroína desconhecida. Eu acredito que você nunca tenha visto ela na vida. Você sabe por quê? Por conta do inconsciente coletivo. Todos os heróis, eles seguem um padrão. E isso foi passado em filmes, no cinema, na literatura, nas artes, na televisão. Então, em todos os lugares você viu que o herói é desse jeito. São cores vivas, tem movimento, coisas, a postura dela, a postura corporal, o próprio corpo, as tranças, a iluminação explosiva, essa iluminação viva, chamativa, cores quentes, tudo isso, essas características te levam a entender que ela é uma heroína. Agora, olha o quadradinho do lado direito superior. Me diz aí, o que você acha que é esse elemento aí? Provavelmente você respondeu para mim que isso é um inimigo, algo do contrário do herói, né? O mal, o vilão. Mas me responda uma coisa. Por que você respondeu que ele é vilão se ele lembra muito o Batman? Por vários motivos. As características que estão empregadas aqui são formas pontudas, o olho vermelho de uma tonalidade quente, as tonalidades de outono escuro que está ali nesse fundo, nesse cenário, te levam para isso, esse esfumaçado com essa coloração de outono escuro vai te levar a esses pensamentos, esse inconsciente coletivo. E por que o Batman não é? O Batman ele não tem uma forma tão agressiva, tão pontiaguda. Ele tem um amarelo ali na composição dele. Esse amarelo é um amarelo quente, que traz alegria. Só esse ponto amarelo já fala que ele não é do mal, ao contrário desse personagem aqui. Então, esse inconsciente coletivo está em todos os lugares e foi colocado dentro da sua cabeça desde quando você era criança. Agora me responda aqui, ó, a parte de baixo, do lado esquerdo. Quem que é essa mulher? Quem que você acha que essa mulher é na profissão? Provavelmente você me respondeu ou uma médica, ou uma psicóloga, alguma área da medicina ou da psicologia. E por que isso? Todas as cores que estão empregadas ali, desde o cenário, a roupa que ela está vestindo, essas cores claras, esse fundo esbranquiçado e muito clarinho, tudo muito clarinho, a postura que ela está, o sorriso na boca dela, a forma que está o cabelo, tudo isso emana uma mensagem que te mostra que essa personagem é isso. Então, olha agora do lado direito, abaixo aqui. Quem que é esse personagem para você? Provavelmente você vai me responder um professor, um mestre, um cara sábio. Mesma coisa. A coloração que está ali, a textura do terno desse personagem, o cenário atrás de outono escuro, junto com as texturas das roupas, o óculos, essa questão do envelhecimento, do cabelo branco, tudo isso leva para esse personagem do sábio, o arquétipo do sábio. Então você vai levar essa referência do professor, alguém sábio, alguém voltado para o conhecimento. Então tudo emana uma mensagem. Olha como isso é poderoso.
Se você sabe que tudo emana uma mensagem, isso vale muito mais do que palavras. Eu estou aqui falando para você várias coisas, tarará, mas eu posso estar só argumentando, vamos dizer assim, você está na frente do seu cliente e você vai argumentar como que ele está te enxergando, como alguém que está querendo vender. Então, essa venda, ele sempre está com o pé atrás na venda. Só que o que ele enxerga, o cenário que ele enxerga que está por trás de você, inconscientemente ele está buscando informações para saber se você é uma pessoa boa, se é uma pessoa correta, se é uma pessoa honesta. E todo esse cenário que está por trás de você vai emanar uma mensagem. E dependendo dessa mensagem que vai emanar, ou ela vai ser ruim, ou ela vai ser boa. Então olha o quanto isso é impactante. E por que a mensagem vista através de uma imagem fala muito mais do que a palavra? Justamente porque a mensagem através de uma imagem é o inconsciente dele falando com ele mesmo. E ele não vai mentir para ele mesmo. Então olha o quanto isso é importante. Imagina você pegando todo esse conhecimento do inconsciente coletivo e podendo colocar na arquitetura. O quanto isso vai impactar numa venda do comércio desse cliente ou na frequência de uma família que está querendo viver feliz, né? Então todas essas informações são importantíssimas. E esse mesmo Carl Jung, ele criou os 12 arquétipos. O que são os 12 arquétipos? São as 12 personalidades humanas. Então a gente tem aqui o explorador, o fora da lei, que é o rebelde, o bobo da corte, que a gente prefere chamar de comediante, o amante, o prestativo, o cara comum, o inocente, o governante, o sábio, o mágico, o herói, o criador. Então, você conhecendo essas 12 personalidades, você vai conseguir, por exemplo, olhar para o seu cliente, desenvolver através de um teste, de informações. Hoje existem testes arquetípicos que você pode descobrir quem é seu cliente. E descobrindo quem é seu cliente, você pode passar essa informação para a arquitetura. Olha que impressionante o que você pode fazer com isso. Outra coisa, voltando só um pouquinho, esse arquétipo ele foi muito usado no marketing há muitos anos. Você pode até olhar aqui, Lego, Heineken, Skol, Coca-Cola, BMW. Esse pessoal já está usando isso há muito tempo, influenciando a sua cabeça sem você saber. Por exemplo, a Red Bull que está aqui, ela é o arquétipo do mago. O que é o mago? Ele traz transformação, ele quer gerar um sentimento de transformação. E através desse sentimento de transformação, você fica, principalmente se você for o arquétipo mago, você fica motivado a querer comprar o produto deles. E assim por diante. Então eu peguei esses arquétipos que foram utilizados no mago e estou trazendo isso para a arquitetura, né? Eu venho desenvolvendo isso há vários anos e está sendo incrível, e você vai ver aqui na demonstração de um projeto na prática como que isso funciona. Outro conhecimento humano que eu busquei é a coloração pessoal. Talvez você, principalmente as mulheres, possam ter ouvido sobre coloração pessoal. Aqui ao lado direito tem uma coloração pessoal que está sendo feita em uma mulher, inclusive ela é minha esposa. A minha esposa foi buscar esse conhecimento que eu solicitei em um curso profissionalizante, justamente porque eu queria trazer essa informação para a arquitetura. E eu fiquei impressionado o quanto a gente pode, como arquitetos, dentro desse conceito de coloração pessoal, trazer isso para a arquitetura e impactar nossos clientes. Então, quem que inventou isso foi a Suzanne Cajo, em 1911. Imagina, em 1911, lógico, ela nasceu, né? Em 1994 ela morreu. Nesse meio termo aí, ela criou a coloração pessoal e na imagem pessoal foi incrível, na moda, no estilo. Isso foi bastante impactante para a época e hoje está sendo muito mais divulgado essa questão da coloração pessoal. Então eu peguei todos os conceitos da coloração pessoal e trouxe para a arquitetura, de uma forma diferente, mas tão impactante como. Então a coloração pessoal ela é formada por 12 paletas. Então a gente tem aqui em cima inverno, e o inverno ele tem 3 subestações: inverno brilhante, inverno escuro e inverno frio. Depois a gente tem aqui logo abaixo o outono, outono quente, outono escuro e outono suave.
Depois, a gente tem os verões. A gente tem o verão frio, o verão claro e o verão suave. E por último aqui a gente tem as primaveras. Primavera brilhante, primavera quente e primavera clara. No total são 12 paletas. Então você imagina o seguinte. Imagina você identificar qual é a coloração do seu cliente e levar a real essência dele. Falar assim, ó, você é de outono quente, a gente vai usar as cores de outono quente para você. Ele vai ficar extremamente feliz com aquilo, porque nem ele mesmo sabe o que ele gosta. E você sabe disso. E o que acontece na maioria das vezes? Você acaba passando a sua própria essência para o cliente. Provavelmente, se você é uma pessoa de outono, você vai passar essas cores de outono para o seu cliente. Se você é de verão, você vai passar as cores de verão para o seu cliente. Porque você acha que aquilo é bom. Mas ele é bom para você. Para o seu cliente é totalmente diferente. E aí começa a dar as divergências e você apresenta aquele seu projeto e ele faz aquela cara de que não gostei e você sabe muito bem qual cara que é essa. Às vezes ele nem expressa, às vezes ele acaba até aceitando, porque no geral ficou bonito, mas não é aquela uau, não é aquela perfeição linda que ele imagina. E ele acaba confiando em você como um profissional e não fica aquele uau que eu venho falando desde o princípio, que é para você se tornar realmente um arquiteto renomado. Então, vamos para o próximo aqui. Eu vou começar já pelo projeto. Esse projeto, aquele cliente que você viu o testemunho, ele é um projeto comercial de uma sala de pilates. A parte de cima é totalmente pilates e a parte de baixo é totalmente pilates e a parte de cima são salas para alugar. Então, vou mostrar aqui o próximo. O resultado dessa minha cliente, quando eu apliquei o teste de coloração nela, deu que ela é uma pessoa de inverno brilhante. Esse teste não é os testes lá com os panos, igual a coloração pessoal faz. Ele é um teste de sentimento, é o que está na cabeça da pessoa. E nesse teste não tem casas, não tem edificações, na verdade tem paisagens. Por que eu coloquei paisagens no teste? Porque isso tem que ser feito de uma forma inconsciente. Se eu colocasse casas, esse cliente provavelmente ia clicar em informações e características que ele está acostumado a ver no seu dia a dia, o que está em tendência e moda. Então eu tenho que tirar totalmente o foco da arquitetura para ele enxergar no seu inconsciente quem ele realmente é, sem se deixar influenciar por tendências e modas. Então ele vai clicar lá e isso vai me mostrar as características das cores e eu vou identificar através disso se ela é de outono, depois qual que é a subestação dela, se é outono suave, se é outono escuro e assim por diante. Então essa cliente eu identifiquei que ela é de inverno brilhante. Aí passando para o lado. Depois de eu identificar que ela é de inverno brilhante, eu jogo ela para uma pasta que tem mais de 100 imagens de paisagem de inverno brilhante. E aí eu peço para ela selecionar 20 ou 10 imagens que seja. E aí o que eu faço? Então essa primeira ao lado esquerdo que você está vendo, você pode ver que são várias cores. Por quê? Todas as cores do inverno brilhante, tem todas as cores, tem o amarelo, tem o azul, tem o vermelho, todas as cores. O que muda é a característica da cor. E o que você está vendo para o lado direito da imagem são as escolhas dela. Você pode notar que as escolhas dela seguem um padrão, e normalmente é assim. Tem pessoas que não, que muda, mas o que é a minha função a partir do momento que ela escolheu as 10, 15 imagens, ou 20? Eu começar a olhar o que está se repetindo. O que está se repetindo nessas imagens? Através das cores, o que está se repetindo através das texturas e o que simbolicamente está se repetindo também para me levar tudo isso para a arquitetura. Vocês vão entender daqui para frente. Então, e depois dessas 10 imagens que você está vendo aqui para o lado direito, que foram as escolhas dela, aqui no caso tem 9, mas foram mais. Eu selecionei essas 9 para vocês entenderem. Eu peço para ela selecionar uma. Para me saber assim, dessas 10, 15, 20, qual que é a mais que impressiona ela? E quando eu peço para essa pessoa buscar a paisagem, eu peço para ela buscar com o seguinte sentimento. Onde você gostaria de estar, que você fica assim, parece que você está pertencendo àquela paisagem. Como se você gostasse de ficar o resto da vida dentro daquela paisagem. Como se tudo aquilo que você estivesse vendo
de alguma forma te representasse como pessoa. Então eu faço para ela fazer essa imersão dentro da cabeça dela para achar o que é o uau, o que é o uau, onde eu gostaria se eu fosse o Tarzan, onde eu gostaria de morar pro resto da minha vida. E ela fazendo essa escolha, eu vou trazer todas essas informações para a arquitetura. Olha o quanto isso pode ser sensacional, porque já não faz mais parte de moda e tendência, mas a sua real essência através do inconsciente coletivo que eu já expliquei para vocês o que é. Então, eu peço para selecionar uma e essa é a primordial para mim enxergar essa arquitetura. Então, vou mostrar aqui. Olha essa primeira que ela escolheu como a mais impactante para ela. Olha agora a arquitetura, as cores que estão ali nessa arquitetura e essa paisagem. Você consegue enxergar a mesma identificação? São as mesmas cores e eu vou explicar agora alguns outros detalhes, mas em geral você consegue ver paisagem e arquitetura, correto? Então é o seguinte, vamos para a próxima. Você está vendo ali, ó, aquele detalhe que eu indiquei com a seta? Essa minha cliente trazia nas imagens, naquelas 20, 15 imagens, várias auroras boreais. E aí o que eu faço isso? A aurora boreal é um símbolo, ela tem a cor. Então eu enxergo todas as características dessa aurora boreal e começo a refletir como eu posso transformar isso em arquitetura. Como que eu vou pegar todas as características que eu estou enxergando aqui nessa paisagem dessa aurora e trazer para a arquitetura. Então a primeira análise, eu olho a aurora boreal, eu enxergo que ali embaixo tem uma luz muito viva, chamativa, e depois ela vai se desgastando até o final. Outra característica que eu enxergo na aurora boreal é que ela começa a soltar como se fosse raios nas diagonais. Aí eu fui buscando outras referências de aurora boreal e eu consegui enxergar esse padrão, vários raios na diagonal, como se fossem vários elementos rachando na diagonal. Outra característica. E aí ali tem o céu e tudo mais. Então eu pego esses padrões que eu começo a enxergar, que é aquilo que eu falei. Vou te fazer enxergar além do que se pode ver. Então é esse enxergar além. Enxergar a natureza e transformar isso em inspiração para a arquitetura. Então olha agora ali esse elemento que eu criei. Ó. Olha que bacana. Ele tem justamente os padrões que eu falei. Raios na diagonal, ela é uma placa de ACM, que ao fundo ele está pintado com a mesma coloração que tem na maioria das auroras boreais, que também é a coloração principal da minha cliente, que está associado. Então olha ali embaixo, eu coloquei uma iluminação muito forte, vindo de baixo para cima, mesma característica do padrão da aurora boreal que eu te falei. Então, e elementos na diagonal em vários tamanhos e larguras. Então gera o mesmo efeito que eu enxergo na aurora boreal. Então existe uma identificação. Então esses padrões vai inconscientemente no inconsciente da cliente. Talvez ela não vai falar, quando vê a arquitetura, fala, estou vendo a aurora boreal. Mas você vai explicar para ela. E de alguma forma aquela estética vai atrair ela vai chamar a atenção e ela vai gostar demais. E a hora que você explicar que você fez isso, ela vai ficar extremamente impactada com o resultado. Agora a outra parte. Ela sempre me trazia, isso eu identifiquei em 3 padrões de paisagem, que ela trazia como se fosse paredões de um lado direito, do lado esquerdo, e como se fosse uma clareira na parte de cima, uma luz forte do céu. E enxergando isso, eu falei assim, vou criar isso na arquitetura. E aí tinha aquela paisagem no meio. Olha a identificação ali, ó. Então, aqui na arquitetura, então tem 2 paredões que já teria que ter, que é um lado comercial e outro lado dela. Então, e aí eu criei essa clareira ali no meio. Então eu tenho uma cobertura ali em cima e acaba que a arquitetura formou um U e ali no centro forma essa iluminação que é uma clareira. Quando a pessoa entra, ela vai estar entrando nessa mesma clareira. Com o paisagismo vindo ali, você está vendo o paisagismo vindo ali de cima? Ele tem um outro significado que eu vou falar mais para frente. Olha agora, tá vendo? Esse aí ela também repetiu essas informações em algumas paisagens, como se fosse cascatas caindo em meio de paisagem ali da vegetação. Bem na entrada do cliente, eu criei ali na parte do muro a mesma visão. Então você está vendo um paisagismo e uma cascata caindo, a mesma identificação. Vamos para o próximo.
ela sempre me falava assim, Alessandro, eu gosto muito de balanço, eu gostaria de estar num mirante, assim, sentado, admirando a natureza, eu gosto muito de natureza. Então eu fui pegando todas essas informações, além do que eu estava vendo, as informações que ela própria estava me falando. Agora olha a paisagem do lado esquerdo, que era a principal que ela mandou. Era o balanço, estava ali o balanço, tem um galho, e eu criei essa mesma analogia na arquitetura. Então você está vendo ali, aquela primeira cobertura mais alta ali, seria a parte da árvore, e o balanço, aquela que eu apontei aqui na parte de baixo, seria o balanço dela. O mirante ali é um mirante, é o balanço da arquitetura dela, é o local onde ela vai estar sentada, admirando tanto a natureza que está interna, como a cidade que está aqui para o lado externo, as pessoas que estão passando, todo esse movimento. Então eu criei essa mesma analogia do que ela vinha me falando e o que eu encontrei na paisagem. Terceiro aspecto aqui, ela também trouxe algumas montanhas que tinham vegetação assim nos paredões dessas montanhas. Aí eu trouxe aqui para a parte de baixo, seria aquele concregrama que a gente vê, que é um concreto, que as gramas saem de dentro ali. Então eu venho trazendo todas essas informações. Próximo passo. Ela também trouxe muito dessa paisagem aqui, ó, como se fosse uma ponte que ela cruzasse um lago e formasse um caminho. E aí o que eu fiz na arquitetura? Criei um lago interno, lógico que ela também já havia, não vou soltar um lago do nada num projeto arquitetônico. Ela já havia me falado que gostava muito de natureza, que ela queria vegetação em meio da arquitetura dela. Ela também já tinha vindo no meu escritório, ela viu o lago que tem aqui no meu escritório, ela falou, Alessandro, eu queria muito um lago também, eu sou apaixonado por lago, por natureza, por peixe, eu gosto do barulho, de uma cascata, não sei o quê, e aí por isso que eu vim agregando todos esses elementos. Então eu coloquei ali o lago como se formasse um caminho do lado esquerdo e do lado direito, que seria esse caminho de ponte dela, né? Entro em meio a esse lago, vai ter os peixes ali, a cascata ali, tem uma outra cascata interna caindo nesse lago e assim por diante. Uma outra referência que eu vi muito nas paisagens dela é essas plantas que vinham caindo das montanhas. E aí, como ela falou para mim que queria estar em meio à paisagem, eu coloquei essa vegetação vindo caindo lá do teto. E ela, além disso, ela tem mais dois significados, esse paisagismo que eu vou falar mais para frente. Que é justamente essa aqui, ó. A aurora boreal, ela vai formando caminhos sinuosos e brilhantes. Então, o que eu fiz? E tá no alto. Então é como se essa vegetação que ela tá vendo ali, eu fui fazendo ela formando curvas assim, ó, fazendo esse zigue-zague. Aqui na imagem não dá para ver, mas lá no local daria para ver, fazendo esse zigue-zague, que é o mesmo zigue-zague que a aurora boreal faz, descendo na vertical e joguei toda essa iluminação brilhando a ponta. Lógico que aqui é uma imagem de dia e que não dá para ver essa iluminação batendo na ponta, mas noturnamente daria para ver essa iluminação batendo na ponta do paisagismo ali, que cria esse mesmo cenário da aurora boreal novamente. Então, novamente, eu trouxe outro símbolo da aurora, que era uma paixão dela. Agora, outra coisa, eu trouxe aqui a planta para vocês verem, né? Isso é uma visão em planta aqui pro lado esquerdo. E ó, outra paisagem para vocês verem. Olha como que ela sempre trazia esse caminho com um lago no meio, dois paredões que está aí no centro, né? Aí aqui sempre tinha cachoeiras nesse caminho. Aí eu apontei aqui a cachoeira para vocês verem, né? Então vem trazendo todas essas características. Agora, um outro conceito que é voltando, o que a gente falou até agora é a essência do cliente, tudo buscando do cliente para ele se sentir bem nesse espaço, né? Sentir não só aconchegante, confortável, que todos os arquitetos costumam fazer, mas sim algo a mais, algo além do que ela está esperando, aquele uau. E tudo isso foi extraído dela. Agora, os arquétipos, como é uma obra comercial, qual que é a ideia? Qual que é a mensagem que essa arquitetura está passando para o público. Então isso também é extremamente importante, não é só ela, porque ali envolve venda, envolve várias outras coisas, né? Então como que o seu público tem que se sentir? Um comércio de pilates, né? E eu utilizei o arquétipo do mago, e por coincidência, que eu acredito que não é coincidência, obra do destino, o arquétipo que eu adicionei na arquitetura
vai na essência dela. É como se a essência dela já pedisse quem ela é, já é o mago. Então, tudo, as paisagens que ela buscava, o mago já estava ali. Já estava ali. E o que é o mago? O mago, eles buscam por autoconhecimento, são pessoas que buscam muito por autoconhecimento, ela busca enxergar além da matéria. É justamente o que eu estou falando aqui para vocês. São pessoas que não vê só a matéria, ela enxerga além da matéria. O que essa matéria significa? Qual que é o simbolismo daquilo? Então, são pessoas muito espiritualizadas, pessoas que gostam muito da natureza, ela quer estar em meio à natureza, muito forte. Ela busca muito por transformação, de buscar transformar o outro, querer mudar a vida do outro. E era totalmente a essência dessa minha cliente. Era uma pessoa extremamente viva, alegre. Ela inspirava as pessoas a realmente viverem o presente. Assim, só a presença dela trazia assim sabe aquela frequência de alegria? Ela emanava uma alegria impactante assim que mudava quem estivesse perto. Então ela era esse mago, né? Então eu vou explicar um pouco melhor através de imagem, através do inconsciente coletivo, o que é esse mago, através do seu inconsciente coletivo. Então assim, quais são as cores do mago? São cores normalmente frias, são cores frias, são cores vivas e intensas, ela precisa do brilho, da intensidade. Ela pode ser cores profundas, que são as cores escuras, também pode ser as cores claras. Aqui eu trouxe o Harry Potter, que ele é o mago, né? Ele é o bruxo, né? Ele traz essa essência do mistério. O mago, ele traz essa questão da espiritualidade, né? O mistério, o oculto, né? Só que aí é uma linha muito tênue, porque nós, como arquitetos, a gente tem que ter muito bom senso de trazer uma arquitetura que não leve, talvez, para o lado oculto, a não ser que o cliente queira, né? Que não leve para a questão do medo, do ocultismo, de coisa que traz algo muito sombrio, que isso vai trazer uma frequência ruim. Então, o arquiteto tem que ter muito bom senso para trabalhar com o arquétipo do mago, porque ele traz isso. Então, se você trabalhar com essa profundidade escura, com vivacidade, com frieza, como a gente está vendo aqui no Harry Potter, provavelmente ele vai trazer esse sentimento de mistério, que é bacana, mas também pode trazer essa sensação de coisa ruim. Então tem que ter muito cuidado. A Disney trabalha muito com isso. Você pode ir lá, digita aí no Google Disney, você vai começar a enxergar esse mundo de uma outra forma. Essas cores vivas, brilhante, muito movimento, luz em movimento. São vários símbolos, né? Não dá para me falar todos aqui. Coisas translúcidas, esfumaçado. Ó, aqui eu trouxe aqui Jesus também, né? Jesus, ele traz esse aspecto mais frio também, mas muito esfumaçado. Tudo que você traz com muito esfumaçado e esse desgaste assim, ele vai gerar, esbranquiçado, ele vai gerar esse sentimento de reflexão, de mistério, de algo que tem a ser revelado, né? Aqui outra mulher, como se estivesse fazendo yoga, começa a buscar questões espirituais, assim, que você vai enxergar toda essa essência que eu estou falando, do esbranquiçado, esfumaciado, essas cores frias, né? Que talvez você tenha aprendido na arquitetura. São cores que tem mais o azul na composição. Toda cor ela pode ser fria. Se você pegar o vermelho e jogar azul no vermelho, ele se torna frio e assim por diante. Então são essas cores frias, esfumaçado. Então tem vários simbolismos que vai gerar pelo o mago, assim. Então eu estou mostrando alguns aqui para vocês. Agora eu vou mostrar na arquitetura. Aqui, ó, o arquétipo do sábio na arquitetura. Eu trouxe aqui para vocês os jornais. Então aqui a gente tem o Jornal Nacional, Jornal News aqui, né? Então eu trouxe vários para você ver. E começa a reparar, digita aí também no Google para você ver. Começa a criar essa sensação do inconsciente. Essas pessoas aqui, elas sabem disso. Por quê? Por que o jornalismo quer buscar te passar esse arquétipo do mago? Porque ele quer te influenciar a transformar a sua vida. O jornalismo hoje, ele não está somente para te passar informações. Ele está para te influenciar e transformar aspectos da sua vida. E ele consegue fazer isso através dos arquétipos. Através dessa imagem, você pode ver, são cores frias, são tudo cores frias.
cores vivas, intensas. Percebe? Você consegue perceber isso, porque está também no seu inconsciente coletivo. Todo mundo consegue. Esse ar de mistério, de inovação também, pode passar um ar de tecnologia, mas o principal, você pode ver a iluminação como que é. É uma iluminação mais baixa, mais difusa, a luz é difundida, assim, bastante, aquilo que eu estava falando, esfumaçado, você vê muito esfumaçado. Aqui no Jornal News parece até uma aurora boreal, né? Na iluminação na diagonal, né? Tudo passando um ar de mistério, de transformação, de mudança de vida, né? É isso, é essa informação que eles querem passar. Então, translucidez, olha esse em amarelo aqui, a iluminação sempre é uma iluminação indireta, criando esse ar de mistério, essa transparência também na matéria, que eu igual te falei, tudo que imitar cristal, ele vai gerar esse ar de mistério. Então, já dá para você mais ou menos entender o que é esse arquétipo do mago. Trouxe outras referências aqui de clínicas de estética. Clínica de estética, ela também tem que passar essa mensagem de transformação. Ele vai mudar a vida do outro, ele vai transformar aquela pessoa em algo muito melhor. Então, toda a clínica de estética, mesma coisa, ela tem que usar esse inconsciente coletivo do mago para gerar esse impacto inicial. A pessoa entrar, ela não vai falar assim, é o arquétipo do mago. Pode ser se ela entender. Mas isso inconscientemente da cabeça dela vai falar aquilo da venda que eu te falei para vocês. Ela vai gerar um sentimento que aqui eu vou ser transformada, aqui eu vou ser mudada, a minha vida vai mudar, a minha estética vai mudar. Aqui realmente é um local de transformação. Então vocês podem ver aí, ó, tudo muito esfumaciado, esbranquiçado, principalmente esbranquiçado. Tem muita vidros que colocam uma cortina branca que vai trazer esse ar de esbranquiçado para o espaço, de difundido, uma luz difundida, difusa. Outra coisa também bastante importante no mago são as formas sinuosas e curvas. Isso traz fluidez, traz tudo que é curvado vai trazer flexibilidade, vai trazer esse aspecto de não rigidez, de algo que vai ser transformado, de forma leve, fluida. Também muito importante para o mago. Olha esse lustre, assim, ele parece até como se fosse vagalumes, né? Esse do lado direito aqui no meio. A luz totalmente indireta, bastante formas curvas. As próprias plantas, ela traz pequenos pontinhos de folha, bem suave. Esses pontinhos de folha, assim, várias folhinhas pequenas, aglomerado, traz suavidade, que é como se fosse a mesma questão do difuso, a iluminação difusa. Ela traz essa mesma questão de suavidade. Então tudo isso que traz suavidade, leveza, ela vai gerando esse sentimento, essas sensações de transformação. Olha aqui embaixo, essa luz violeta, ela é muito fria, as cortinas ali na parte de cima, a poltrona, esse ar roxo, violeta, frio, né? Tudo isso traz esse sentimento de transformação. Agora eu vou mostrar na arquitetura lá da minha cliente. Dá uma olhada. Voltando aí a aurora boreal. A aurora boreal é um símbolo muito grande do mago. Por quê? Ele parece, quem nunca quis ver uma aurora boreal, parece que ela traz um sentimento assim do divino, de algo extraordinário, algo que é único, exclusivo, que poucas pessoas podem ver. Ele traz essa sensação, essas cores do inverno, essa sensação de transformação através da difusão da luz, do brilho intenso, da vivacidade das cores. Então, assim, se fosse para escolher um símbolo na arquitetura, na natureza, de mago, a aurora boreal estaria assim no ponto mais alto. E como eu não poderia usar isso numa clínica de pilates que traz essa mesma sensação de transformação, de mudança de saúde, de vida, de mudar o corpo, mudar a mente, mudar o espírito. O Pilates tem tudo isso, né? Então, outro elemento, ó, tá vendo as luzes difusas que eu venho falando para vocês? Então ali tem um perfil de LED que traz essa iluminação difundida pelo caminho que ela tem que percorrer. Ali, novamente, aquelas folhas que eu falei que foi inspirada para trazer a ideia de aurora boreal, né, que à noite dá para ver um pouco mais. Tudo isso são simbolismos que a gente traz para a arquitetura para gerar esse sentimento no cliente.
E ele vai identificar, você vai mostrar, ele vai identificar, vai achar lindo, ele não vai saber, lógico, explicar todos os detalhes, mas assim que você mostrar cada detalhe que você pensou, ele vai trazer essa sensação de uau, que você fez. Isso, eu não imaginava que a arquitetura pudesse trazer tanta coisa assim para minha vida. Tanta coisa boa, tanta energia boa, tanta frequência boa, né, tanta felicidade, porque aquilo faz parte do meu eu, aquilo faz parte de quem eu sou. Né? E ela começa a entrar num mundo de autoconhecimento. E o autoconhecimento ele é importantíssimo para todas as pessoas para se voltarem para dentro de si. E quando ela se voltar para dentro de si, ela começa a ser única, começa a ser exclusiva, começa a ser quem Deus fez para ela ser. Começa a pensar qual que é o propósito de vida dela. Olha o quanto isso é importante e impactante. Você trazer uma arquitetura que vai começar a gerar um autoconhecimento e através desse autoconhecimento ela começar a ser original, ser autêntica e transformar a sua própria vida. Olha que bacana isso. E por fim eu queria deixar aqui um último vídeo que eu sempre faço, depois de toda essa análise, todo esse conhecimento do próprio cliente, eu sempre escrevo uma carta do que eu gostaria de dizer para ela, o que Deus gostaria de dizer para ela. Isso é algo meu, né? Você pode fazer da sua forma, mas é algo que impacta, porque você está buscando esse autoconhecimento que está dentro dela e depois trazendo uma mensagem que faz total sentido para ela e para a arquitetura. Escuta só isso. O fenômeno da aurora é encontrado em lugares frios. Os poucos seres que lá habitam são escolhidos para receberem um presente divino magnífico, que é um sopro de ânimo e esperança. Eu acredito que Deus lhe enviou até nós como um presente para que o primeiro e mais completo sentido na Diarc fosse entregue a você, pois só Ele sabe tudo o que você passou e tem passado. E Ele quer que sua vida seja fonte de luz e inspiração, assim como a aurora boreal. Espero de coração que tenha apreciado o nosso trabalho. Realizamos tudo com amor e carinho possível para tornar cada detalhe único. Que Deus abençoe você, guiando seus passos pelo caminho de felicidade. Alessandro, que lindo! Meu Deus do céu! E por fim, para concluir, eu tive que contar algo que é uma história que emociona. Essa cliente, ela chegou no momento da minha vida que eu estava iniciando todo esse processo de criar esse tipo de arquitetura, né? E assim, quando você vem desenvolvendo algo, ele sempre tende a ter erros. E o erro é muito importante, porque você começa, dentro do erro, a achar coisas importantes para achar o acerto. E nesse momento eu estava muito triste. E essa cliente chegou até mim e eu fui falar de tudo que eu estava fazendo, tudo que eu vinha desenvolvendo. E essa cliente ficou, que é essa minha cliente agora que eu vim explicando, ela ficou assim extremamente feliz com tudo que eu falei. E até então eu não tinha visto tanta felicidade assim em algo novo, porque as pessoas, de certa forma, têm um certo receio, né, de algo novo. E algo que está iniciando, é como se ela fosse um laboratório, né? As pessoas têm medo disso. E essa cliente, ela ficou, nossa, Alessandro, que maravilhoso, eu quero muito isso, eu fiquei encantada. E aquilo me deu força para continuar, eu falei, nossa, que bom, vamos fazer. E até então eu não tinha entendido o porquê que ela tinha ficado tão extasiada assim, né? E eu via sempre ela alegre, animada, eu já comentei nesse vídeo, gerava assim dentro de mim uma alegria muito grande sempre que eu estava perto dela. E essa cliente, ela já tinha passado por um processo de câncer, ela tinha se recuperado, já tinha dado tudo certo, tinha se curado do câncer, né? Mais uma alegria assim, para ela viver realmente o presente na vida. E eu comecei o processo dela e tudo mais, e eu me lembro que tudo isso parecia um presente na vida dela, muito grande, assim, porque tinha muitas coincidências, tudo dando muito certinho, assim, as coisas se cruzavam de forma tão perfeita, tudo dando muito certo, e eu ficando feliz com aquilo, e de repente eu parei com o seguinte mensagem, falei, ô, Arine, vamos colocar o nome já que você gosta tanto da aurora boreal, vamos colocar o nome do seu espaço, que é essa parte que você vai alugar,
de aurora boreal? Ela falou, ah, que legal, verdade, né? Eu falei, mas vai ficar, espaço aurora boreal vai ficar muito grande, né? Não vai ficar legal. O que você acha de a gente colocar só aurora boreal? Ela falou, ah, verdade, mas seria tão legal se fosse a aurora boreal, né? Eu falei, mas vai ser melhor colocar só aurora, espaço boreal. Aí foi assim, ficou lá o espaço boreal, como vocês viram na imagem. E aí quando eu fui dar a entrada na prefeitura, olha que interessante. Eu fui ler a matrícula para dar a entrada na prefeitura, e aí quando eu vi aquilo eu não acreditei e tive que falar para ela. Falei, Arine, a Aurora está lá. O nome da sua rua chama Aurora Augusta de Matos. Aí na hora arrepiei agora de novo. Na hora ela arrepiou também, a gente ficou muito feliz com aquilo, as coisas dando certo. Aí começamos a construir. E aí chegou do meio para o final ali, nos acabamentos, já entrando em acabamento, a gente teve a triste notícia que ela faleceu. Foi algo muito impactante para a família, para os amigos, para mim como arquiteto, porque assim, a gente fez tudo aquilo maravilhoso, e eu ficava perguntando assim, Deus, por que disso, né? A gente não consegue entender os propósitos da nossa vida, os propósitos da vida de cada pessoa, porque a gente sabe que essa vida é passageira, pelo menos eu acredito nisso, e que a gente tem uma missão aqui nessa terra, e ela cumpriu a missão dela, ela foi essa aurora boreal, assim como eu mostrei na carta, que eu descrevi que ela era uma inspiração para todo mundo, mas o que tinha na minha cabeça é que ela passou por um momento de câncer, né? Eu não sabia que aquele câncer tinha voltado, que ela estava naquele processo, ela não tinha falado para ninguém, ela estava alegre, feliz, contente, acreditando na vida e vivendo o presente a cada dia. E ela não contou isso para ninguém e estava sempre assim, né? E quando a gente ficou sabendo disso, deu uma tristeza, mas ao mesmo tempo, eu acredito que na vida tem um propósito. Ela passou, ela inspirou muitas pessoas, assim como a Aurora Boreal fez. Ela trouxe essa alegria, essa vivacidade que é da Aurora Boreal, impactou muita gente. Ela era uma pessoa influenciadora, ela trouxe todo esse sentimento, assim como a Aurora Boreal. Mas o que mais me impactou realmente foi saber que tudo isso que foi feito, e talvez a sensação dela ter tanta alegria com relação a esse projeto feito dessa forma, era pelo simples motivo que aquilo iria ficar como algo que mostra a essência dela física aqui nessa terra. Toda a essência, todo o detalhe, todas as cores que pertenciam a ela, as texturas, tudo que ela gostava na vida estava, de certa forma, impregnado naquela arquitetura. Então hoje os familiares, sua filha, seu pai, todos os familiares podem olhar para essa arquitetura e enxergar a Arine ali dentro como uma construção física, e quanto isso pode ser importante para a vida das pessoas. Deixar um legado, deixar algo físico que lembre toda vez que você passe, toda vez que você for visitar, traz essa alegria gerada em arquitetura. É isso aí. Fica com Deus todo mundo.